E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, bem-vindos de volta aqui ao canal de resenhas dos Dois Perdidos no Tempo. E a gente vai seguir falando hoje aqui de Forbidden Lands, Manual do Jogador. Nós já tivemos alguns vídeos sobre esse RPG, inclusive um vídeo que está ligado diretamente com esse aqui, que é falando sobre as primeiras ascendências, as primeiras raças que tem no jogo, né? Então, eu já fiz um vídeo falando sobre as 4 primeiras, são 8, e nesse aqui a gente vai complementar a informação, né, falando das outras 4 ascendências, mas recomendo que vocês assistam os outros vídeos, porque as informações vão se complementando, né? A gente falou um pouquinho no primeiro vídeo sobre o início do cenário, o lore do jogo, só que a gente está vendo aqui que ao longo das explicações sobre as ascendências, ainda que sejam explicações pequeninas, curtinhas, elas vão acrescentando informações que ajudam a entender melhor o cenário. E conforme a gente for avançando na leitura do livro, do material, a gente vai voltando aqui e comentando os assuntos que forem mais relevantes, complementando as informações para a gente começar a ter uma ideia melhor desse cenário que parece bastante complexo de Forbidden Lands. Certo? Então vamos lá. Estavam faltando 4 ascendências. São elas Halflings, Lupinos, Orcs e Goblins. Tá? Então eu vou falar um pouquinho agora dos Halflings. Eu vou mostrar aqui para vocês no livro. E eu vou pedir licença. Olha só. Vou mostrar aqui um pouquinho. E eu vou pedir licença para vocês para ler um trechinho aqui do livro. Porque, sinceramente, eu nunca tinha pensado nos Halflings dessa maneira. E dá uma visão completamente nova, uma inversão muito grande da ideia que normalmente a gente tem dos Halflings. Então eu vou pedir licença para ler só um pedacinho do livro aqui para vocês. Olha só. Halflings. Todos são felizes e rechonchudos na sua família. Eles cantam canções engraçadas nas tavernas, bebem e fumam, mas quando a noite chega, e aqui vem o plot twist, eles vomitam em suas camas perfumadas e vão para casa bater em seus filhos. Bizarro, né? Sombrio pra caramba. Olha só, ele continua aqui. Na vila, falando um pouquinho sobre a Vila Halfling, né? Então, todos vocês sorriem e se cumprimentam, ainda que se odeiem e difamem uns aos outros assim que a oportunidade se apresenta. Vocês não aguentam mais. Vocês vão sair para o mundo e nunca mais irão voltar. Vocês querem sangue em suas facas e ouro em suas algibeiras. Querem comer petiscos perigosamente apimentados e ver ruas que ninguém se importa em varrer, em vilas onde ninguém sorri sem motivo. Vai dizer que isso não é diferente. Olha aqui o Halfling todo fofucho aqui, né, todo rechonchudo, você vai imaginar um negócio desse? Não, né? Eu, pelo menos, quando eu li isso aqui, confesso que eu tomei um pequeno susto. Mas que isso? Cadê aquelas criaturas engraçadinhas do Senhor dos Anéis e tal? Aquela pessoa que só quer comer e viver uma vida tranquila? Em Forbidden Lands não é bem assim. Já me deu vontade de jogar com Halfling. Parece que tem muita coisa interessante para ser explorada num personagem Halfling. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. A nossa próxima ascendência são os Lupinos. Os Lupinos é aquele negócio, eles são descritos aqui inicialmente, como eu falei, é uma descrição curta, mas aquele negócio mais tribal, mais guerreiro mesmo. São caçadores e tal, vivem em alcateias, em matilhas e tal. E eles consideram todas as outras raças fracos. Tá aqui o desenho dos lupinos, né? O lupino, pelo que eu compreendo aqui, pelo menos até este presente momento, ele vai ser uma representação mais ou menos do que era o orc antigamente, né, em outros cenários. Aquela criatura que não tem uma sociedade assim tão elaborada, que é aquela coisa mais bruta mesmo, né, mais guerreira, aquela cultura guerreira, sem muito espaço para outras coisas, mas é só um primeiro contato, né? De repente, lá, quando a gente for descobrindo mais sobre as raças, eles têm alguma coisa diferente para acrescentar, algum mistério, algum outro tipo de interpretação. Mas, inicialmente, a visão que é passada deles é essa. E aí a gente segue para os orcs. Aqui, apesar de estar aqui Goblin do lado, tá? A gente ainda está aqui, tá? Orc, porque o desenho do Goblin ficou para outra página. Mas, assim, só para vocês darem uma olhada,
A questão aqui do orc é também fisicamente, né, pelo menos pela aparência aqui, não tem muita surpresa, não tem muito mistério, mas, né, como eu falei inclusive no outro vídeo, nem sempre as coisas em Forbidden Lands são como a gente está acostumado em outros cenários. Então olha lá, os orcs, e eu falei e comentei isso nos outros vídeos, por isso que eu digo que é importante para complementar a informação, é bom voltar lá e assistir. Os orcs, eles foram escravos aqui nesse mundo. Eles foram dados como pagamento. Primeiro, vamos lá na ordem, eles eram escravos dos humanos, pelo menos é isso que dá para entender. Como isso aconteceu não está explicado ainda. Aí os humanos chegaram em Corvandor, que atualmente são as Forbidden Lands, e compraram partes das terras dos anões e dos elfos e pagaram com os escravos orcs. Então os orcs passaram a ser escravos dos elfos e dos anões. Quando estourou a guerra entre esses povos todos, os orcs foram mandados como linha de frente. E aí vem o primeiro detalhe. Quando a maré da guerra mudou, quando os humanos começaram a levar vantagem sobre os elfos e os anões, e como isso aconteceu, está mais ou menos explicado no primeiro vídeo lá da nossa série de Forbidden Lands, os orcs aproveitaram a oportunidade e se libertaram, fugiram dos seus antigos mestres, dos seus antigos donos, né? Vamos colocar dessa maneira. E aí passaram a ser uma raça livre, mas eles não esquecem, então eles têm bastante rancor, bastante ódio mesmo dessas três raças, dos humanos, dos elfos e dos anões, e querem exterminá-los, né? E tomarem o poder nas Forbidden Lands. Tanto que isso é uma coisa complicada se você quer jogar com um orc, né? Tem um boxezinho lá no livro, vou até localizar aqui, que diz, olha, jogando com um orc, é melhor você conversar com seu grupo antes, porque é um personagem difícil de se encaixar pela própria história da ascendência. Olha, aqui ele dá esse alerta, né? Então, pela própria lore do jogo, é complicado você encaixar um orc num grupo com elfos, anões e humanos. Por exemplo, a não ser que você faça um grupo só com orcs ou com as outras ascendências, pode ser difícil, tem que encontrar uma boa história, uma boa justificativa, né? Aquela coisa, né? Tem que ser um personagem um pouco mais trabalhado. E seguindo, nós temos aqui os goblins. Deixa eu mostrar aqui o desenho dos goblins, tá? Também um desenho que está mais ou menos no nosso imaginário aqui, né? O Goblin cavalgando um lobo, né? Um lobo de guerra, ou um org, enfim, se você está pensando já no Senhor dos Anéis, assim como eu. Tá aqui o Goblin. Qual é a diferença do Goblin para os outros cenários? O texto dos Goblins ele também não explica muito assim sobre a ascendência. Ele vai falar mais um pouquinho sobre a maneira deles serem, né? Então, eles são tidos como os irmãos sombrios dos Halflings, se existe algum parentesco entre as raças ou algum tipo de aliança, isso também ainda não está claro nesse momento do livro, né? E eles aparentemente querem explorar o mundo e viver. É isso que eles querem. Eu vou pedir licença novamente para ler só um trechinho aqui da parte dos Halflings, dos Goblins, porque é bem interessante assim, e eu acho que dá uma ideia geral mais completa aqui sobre eles. Então eles falam aqui: o que sabem os Halflings sobre uivar com os lobos, lamber o sangue das folhas gotejadoras sob a lua cheia ou fazer amor entre as urtigas? Se vocês não mantivessem a vigília noturna sobre suas vilas bonitinhas, trolls e lupinos já os teriam estraçalhado há muito tempo. Vocês já tiveram o bastante, e que se dane. O mundo está lá fora, cheio de cheiros e sabores, e prata e emoções. Vocês partirão na escuridão, com os dedos enterrados na pelagem do seu lobo, espumando pela boca. A noite está viva e vocês são os que a estão vivendo. Ou seja, aquela mentalidade mesmo de explorar, de conhecer o mundo, de viver sem pensar no amanhã. Pelo menos essa é a minha interpretação a partir do que eu acabei de ler para vocês. Então a gente vai ver aqui que tem, mesmo as raças, as ascendências que a gente acha que conhece a partir de outros jogos, elas funcionam um pouquinho diferente. Aqui elas tiveram, às vezes, adaptações pequenas, mas que fazem uma grande diferença em termos de cenário,
né, em termos de interação entre elas, em termos de lore do jogo. Com certeza, eu já vi aqui que tem um capítulo mais para frente que deve dar mais detalhes sobre as raças. Quando chegar esse momento, provavelmente eu vou voltar aqui, vou fazer algumas reparações, complementar algumas informações, conforme a gente for adquirindo mais conhecimento sobre o cenário. Mas por enquanto é isso. Terminamos as 8 ascendências e espero que vocês tenham gostado, tenham achado interessante, assim como eu, achei bastante interessante algumas modificações. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando sempre que você pode deixar o seu comentário aí, se quiser complementar alguma informação, se você já está familiarizado com o cenário e tal. Deixar alguma outra dica, alguma outra sugestão, enfim, o espaço está aberto aí para vocês. E não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando essa nossa saga aqui pelas Forbidden Lands, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima!